Ora boas, malta, bem-vindos aqui a este episódio aqui do podcast Pausa Técnica. Primeiro episódio desta semana, semana esta que vai ser, obviamente, a headline vai ser sobre a NBA Cup, porque vamos ter aí jogos aí dos quartos de final aí da NBA Cup e depois no próximo fim de semana vamos ter os jogos das meias finais e este primeiro episódio vai ser episódio de antevisão e desses confrontos aí dos quartos de final da NBA Cup, que já há alguma houve ali algumas vozes de controvérsia, não no sentido dos jogos em si, atenção, mas foi um bocado a calendarização dos jogos que fez com que equipas, por exemplo, tivessem a jogar cinco jogos em espaço de 7, 8 dias e agora nesta semana na NBA Cup vão estar para aí 2 ou 3 dias sem jogar, basicamente, entre os jogos, porque nos jogos da NBA Cup não há outros jogos da NBA, é só jogos da NBA Cup e, por exemplo, as equipas que participam na NBA Cup não podem, por exemplo, na altura que estamos a gravar na segunda-feira, por exemplo, hoje os meus Magic, os Heat, não vão jogar hoje porque não podem fazer back-to-back no jogo, lá está que o jogo seguinte seja da taça. Para fazer aqui companhia, está aqui o Gonçalo, só Gonçalo, porque quando estamos aqui, eu e o Gonçalo a planear este episódio, pensávamos que íamos ter mais gente, tipo o Nuno, todo contente pelos seus Celtics estar a ganhar 5 jogos seguidos, não é? Ia gravar hoje feriado, sessão à tarde, mas infelizmente, Gonçalo, estamos aqui nós outra vez sozinhos, pá. Acho que foi má ideia gravarmos no feriado, pá. Por esse sentido. É verdade, é verdade. Isto, pronto, é o que é. Olha, não. Eles também foram aproveitar o feriado. Alguns estão a trabalhar, outros estão a aproveitar o feriado para ir passear, para fazer as últimas compras de Natal, não sei, aquelas compras de última hora, não sei. Mas cá estamos, a olhar aqui um bocadinho para, como tu disseste, para os jogos da taça da Carica, a ver se também temos aqui mais algumas novidades de outras situações relacionadas com equipas da NBA Cup. Mas cá estamos para mais um episódio. Muito bem. E este episódio, que atenção, vamos arrancar para o lado nacional, para o lado da Liga Betclic, primeiro lugar feminina, que atenção, estou a gravar, como eu disse há pouco, na segunda-feira feriado, porque este fim de semana mais feriado, não é? Há jornada dupla. Tivemos jogos, que estes são os resultados aqui da jornada 9 aqui da Liga Betclic feminina, que isto foi os jogos no sábado, só que entretanto, na altura que eu estou a gravar, até estão-se a realizar jogos da jornada 10. E não vou comentar, obviamente, da jornada 10, porque não acabou os jogos, e aliás, há jogos a decorrer, por isso só vou comentar aqui dos jogos da jornada 9, que tivemos então o Benfica a ganhar 75-69 contra o Sportiva, uma vitória até importante do Benfica para as contas do pódio da Liga Betclic feminina, já que, por exemplo, passando já para o jogo seguinte, o Imortal também não abranda, está 104, ganhou 104-85 contra o Coimbrões, que está nos últimos lugares da classificação, e o Imortal, já vamos para a classificação, mas o Imortal já vai com uma sequência de 8 vitórias seguidas, está impressionante. Depois o Cabo Madeira, falando de aflitos, Cabo Madeira ganhou o 83-82 ao São Joanense, e vitória muito importante para o Cabo Madeira, para as lutas da manutenção, porque era uma equipa que estava em risco de se afundar, lá está, cada vez mais, na semana passada perderam contra o Coimbrões, que é adversário direto, vamos dizer assim, e agora tiveram uma vitória, embora ainda estão ali lá em baixo. Depois, o Jogueira teve uma vitória muito suada no prolongamento, 81-78 contra o Galitos, o Jogueira que não está nos seus altos e baixos e não está assim, está num grande momento, embora neste jogo ganharam com a grande destaque, por exemplo, está aqui a Raimundo, que fez um belo jogo. O Sporting, que recuperou da derrota do tal derby contra o Benfica, no meio da semana, ganhou 74-64 contra o Basket Clube Barcelos, e o Sporting também é outra equipa que está ali na mira no pódio, não está dentro do pódio, mas está ali na mira, à espera que o Benfica ou o Imortal também escorrega para ver se apanha. E por fim, temos as líderes invictas, aliás, não perderam nenhum jogo esta época, que é a Quinta dos Lombos, para além da vitória da Supertaça também no campeonato, 9 jogos, 9 vitórias, e aqui ganharam num terreno difícil, no Barreiro Algueidessa, ganharam 84-63, uma vitória bem expressiva, e Quinta dos Lombos continua imparáveis, já alguém dessa que estava-se ali a recompor, agora levaram aqui um resbés, vamos dizer assim. Na classificação, eu já estava aqui a comentar um pouco. Quinta dos Lombos, lá está, 9 jogos, 9 vitórias. Imortal em segundo, com só uma derrota na primeira jornada. O resto foi tudo vitórias, lá está, 8 vitórias seguidas. Em segundo, com 17 pontos. Benfica em terceiro, ali com 16. Depois do Sporting, tal equipa que está ali à espreita do terceiro lugar, também
está com 15 pontos, menos um com o Benfica. Depois, por fim, temos as equipas ali com várias, com 13, 12 pontos, com 13 pontos, Sportiva, Basca Clube Barcelos e Jogueira, com 12 pontos, Guedessa, Galitos e São Joanense. Exato, isto, já tinha dito isto, salvo na semana passada, que isto, de uma jornada para outra, isto tudo muda, com estas pontuações muito, muito idênticas. E por fim, na linha de, lá está, da despromoção, temos cá a Madeira com 11 pontos, lá está uma vitória muito importante com o São Joanense, que assim só fica a um ponto de sair dessa zona de despromoção, e por fim Coimbrões, que só tem uma vitória precisamente contra o Cabo Madeira, está no fundo da tabela, daqui da Liga Betclic feminina. Passando para o masculino, Gonçalo, tivemos também outra jornada, não é? Do lado dos homens, não é? É verdade, é verdade. Temos então aqui a nossa sétima jornada do campeonato. Tivemos apenas uma, obviamente, depois isto é a meio da semana, temos agora esta da Liga Betclic feminina, mas na masculina não há jornada a meio da semana. Temos só uma depois, no caso, aqui um jogo depois da manhã, depois do Benfica, entre o Benfica e o Galitos. Começando pela jornada 7, que arrancou com o jogo entre o Galitos e o Vitória Sport Clube, que o Vitória foi ao Galitos vencer por 97-90, uma boa partida também bastante bem disputada. Também no evento dos jogos no dia 6, Benfica também foi ao Ovar vencer a Ovarense por 96-70, um jogo que começou equilibrado, mas depois o Benfica começou ali a apanhar o seu ritmo, a encontrar o seu ritmo e a ganhar aqui uma vantagem cada vez maior. Benfica muito aqui por vencer. Depois também o Oliveirense foi a Vasta Gama vencer a equipa que acabei de dizer, no caso do Vasta Gama por 87-80. Também um bom jogo, uma boa exibição da equipa. Parece-me que a equipa do Oliveirense aos poucos vai encontrando o seu ritmo, embora as coisas no seu geral não estejam assim muito bem, como eu e o Samuel tínhamos falado na altura do episódio da Liga Atlética masculina. O Braga recebeu e venceu o Imortal por 83-80. Também, novamente, mais uma vitória para a equipa aqui do Braga. Mantém aqui viva a sua luta no acesso aos playoffs. O Futebol Clube do Porto precisava muito de vencer o Caqueluz e venceu por 103-97. Já agora, só para destacar, temos aqui uma estreia na equipa do Futebol Clube do Porto. Foi a estreia do Cornelius Hudson, que já tinha jogado há uns anos no Vitória Sport Clube, e teve aqui a sua estreia. Também foi uma boa estreia do extremo norte-americano. Também esteve aqui a um bom nível. E depois, para terminar, a surpresa desta jornada, que foi o Sporting, que foi a Jogueira perder por 95-87. Um jogo um bocadinho inesperado, porque eu acho que ninguém estava à espera. Face ao favoritismo do Sporting, ninguém esperava que o Sporting fosse perder ao Caldeirão do Jogueira, mas assim foi no jogo à noite. O Caldeirão do Jogueira, como já é habitual, muito bem composto, sempre cheio, e a equipa aqui do Jogueira acabou aqui por provocar esta surpresa que os catapultou aqui para de fora da zona de playoffs para o sexto lugar. Obviamente o Sporting mantém neste momento o seu segundo lugar. Em termos de classificação, a Benfica mantém neste momento o seu primeiro lugar, com 7 jogos, 7 vitórias. Depois temos com 12 pontos Sporting e Ovarense, respectivamente. Depois com 11 pontos temos do quarto ao oitavo lugar, tudo com 11 pontos, demonstra bastante bem esta grande competitividade nesta zona de playoffs, nesta disputa por cada lugar. Temos, de ordem de cima para baixo, Oliveirense, que é o Jogueira, o Sporting Braga e em oitavo lugar o Floco do Porto. Depois, aqui na luta pela linha d'água e pela despromoção, temos aqui o Imortal com 9 pontos, e depois com 8 pontos temos neste momento o Vasta Gama, o Vitória Sport Clube e o Galitos. E já agora, só para recordar, esta vitória do Vitória Sport Clube, passa a redundância, bastante importante, porque obviamente se dava aqui de um confronto entre equipas que estão ali na luta pela despromoção, e até mesmo os próximos jogos do Vitória serão muito importantes para perceber se a equipa de Guimarães consegue sair daqui desta situação em que se encontra neste momento, porque acho que é uma equipa que tem alguma qualidade para não estar nesta luta pela descida de divisão. Muito bem, aí
uma Liga Betclic masculina, também, mas mais a masculina e muito equilibrada ali, que tudo pode mudar, digamos assim, de uma jornada para a outra, não é? E vai ser engraçado de se acompanhar a equipa o resto da época. Agora, vamos passar para o mundo da NBA, para a NBA Cup, e começar pelos confrontos do lado oeste, sim, porque quem passasse lá está da tal fase de grupos, os confrontos depois vão continuar a ser por conferência, ou seja, vamos ter as 4 equipas da conferência a jogar entre si, para ver quem é que vai representar na final a Conferência Oeste, e depois do lado Oeste a mesma coisa. Vamos começar até, lá está, pelo lado Oeste, e pelo confronto se calhar mais desigual, vamos dizer assim, que se calhar o favoritismo está mais para um lado do que está mais para uma equipa, mas certa equipa que já estão a suspeitar, acho que já estão a suspeitar qual é, que é o Oklahoma City Thunder, não é? Que estamos a gravar dia 8 de dezembro e até agora só perderam um jogo, não é? E pronto, e acho que vai continuar assim após este confronto da NBA Cup contra os Phoenix Suns. Que atenção, Phoenix Suns que está a ser uma das belas surpresas desta época, atualmente ainda estão com um recorde positivo e não é positivo pela margem mínima, não. 13-10, e estão continuam a ser uma bela surpresa. Nós já comentámos aqui, já um episódio que até já comentámos sobre eles, sobre os Suns, sobre a equipa, realmente uma equipa bem organizada, até dos dois lados do campo, principalmente até no lado defensivo, que eu não estava à espera, não estava assim tanto à espera, mas sim, estão-se a portar bem, são competitivos, são chatos, vamos dizer assim, e que no ataque, pronto, tem ali o Devin Booker, que é verdade que teve uma questão de uma lesão que ele teve, mas entretanto já regressou nestes últimos dias, mas ele ficou afastado aí uns joguinhos, salvo erro. Mas pá, estamos aqui a falar muitos Phoenix, estava a falar aqui muitos Phoenix Suns, que é verdade que tem alguns jogadores interessantes, estão a ter boas épocas, não é? Principalmente lá está o Colin Gillespie, o Dylan Brooks, que é verdade que exagera muito na sua questão de lançamento, mas lá vai metendo os seus pontos, e na defesa continua a ser o Dylan Brooks que nós conhecemos. Gosto também de Jordan Godwin, também que está-se a apertar muito bem na defesa ponto de ataque, o Austin O'Neal também. Mas, ó Gonçalo, passando para ti, tudo este muito giro, mas estes Suns vão apanhar o Oklahoma City Thunder em Oklahoma, porque o Oklahoma City Thunder, como foi a melhor equipa da fase de grupos do lado oeste, tem essa vantagem de jogar em casa, estes jogos quartos de final, e pronto, aqui acho que o favoritismo vai todo para o lado do Oklahoma, e se calhar vai ser o único confronto dos outros todos que ficávamos surpreendidos se o resultado fosse a vitória lá está, de uma equipa tipo os Phoenix Suns, não é? Do resto acho que é muito 50-50. Este aqui já é, como eu estava a querer dizer, desigual, não é? Sim, claramente, claramente acho que é um confronto de sentido único, obviamente muito respeito aos Phoenix Suns pelo trajeto que têm vindo a ter neste início de época. Já estamos aqui no caso já com mais de um quarto de temporada, e eles neste momento são sétimos classificados numa Conferência Oeste que, como nós sabemos, é uma Conferência Oeste muito, muito, muito complicada. Mas os Phoenix Suns têm tido aqui uma boa sequência de não só de jogos, também, obviamente, apesar das derrotas não o demonstrarem, dos jogos não o demonstrarem, mas uma equipa bastante competitiva, que eu acho que nunca dá nenhum jogo como perdido. Também tem jogadores bastante competitivos e que nunca querem perder de qualquer maneira. Mas obviamente que, olhando para uma equipa como os Phoenix Suns a defrontar uma equipa como os OKC, obviamente todo o favoritismo estará obviamente do lado da OKC, não só pelo favoritismo no papel e no teórico, assim é que é, mas também percebendo que os Phoenix Suns vão jogar ao OKC, que tem tido um ambiente bastante muito bom durante esta temporada. Portanto, eu acho que é obviamente que acabará assim. Neste caso, acho que o OKC é o grande favorito e o claro favorito neste jogo, mas eu acho que não é preciso também estarmos aqui a desvalorizar muito os Suns, porque eu acho que os Suns também têm-se apresentado aqui a um bom nível, como tu falaste bem, no Colin Gillespie, o Devin Booker também. Mesmo com a lesão de Jalen Green, obviamente falava-se muito como é que esse equipe poderia reagir a essa lesão, mas não tem reagido muito mal nesse sentido.
E provavelmente tem aqui jogadores como o Dylan Brooks, que nunca vai deixar de abrir a boca, porque ele adora provocar e abrir a boca e provocar os adversários. O LeBron James que o diga. E também irá sempre chatear ao máximo os seus oponentes. E também tem aqui os jogadores, como já temos falado noutras alturas, ter um jogador como o Royce O'Neal, ter um jogador como o Mark Williams também está a ter um bom início de temporada. É uma equipa bem composta, com bons jogadores, mas vai ser sempre uma equipa que vai estar sempre ali naquele nível, um bocadinho acima dos 500, do recorde de 500, digamos assim, no final da época, mas olhando para este jogo, e apesar das ausências, porque os OKC têm tido aqui algumas ausências devido a lesão e tudo mais, como o caso do Dort, o Arkansas também creio que não jogou no último jogo, ou o Chet, se não estou enganado, mas acho que independentemente disso tudo, eu acho que isto é obviamente um jogo para os OKC vencerem, não diria de forma confortável, mas se calhar o Shea, em vez de não jogar o quarto período, vai jogar se calhar ali 2, 3 minutos do quarto período e depois vai se sentar. Mas pronto, é o OKC para vencer. E atenção, que este é o único confronto em que já tivemos na fase de grupos da NBA Cup, porque lá está, como disse, o jogo com a Cidade foi a melhor equipa, não é? Ficou em primeiro lugar do grupo, mas os Phoenix Suns foi o melhor segundo classificado, não é? E porquê? Porque lá está, ganharam os restantes jogos e neste jogo contra o jogo com a City Thunder perderam só por 4 pontos. Ou seja, lá está, estamos aqui a falar, e até a questão do jogo em si, que esse eu vi, o jogo com a City Thunder, que é verdade que a um bocadinho, não é? No quarto período, mas os Suns, por exemplo, no quarto período deram tudo, que era, lá está, a jogar, por causa da questão da diferença de pontos, que era o tie break, ou basicamente o que decidia quem seria o melhor segundo classificado. E os Phoenix Suns, lá está, não viraram a cara à luta e conseguiram reduzir, lá está, para esses 4 pontos de derrota, de desvantagem, para passar aqui na fase seguinte. Só estava aqui a confirmar, o Devin Booker ainda está, digamos assim, questionável. No final não, apesar que eu tinha dito que tinha regressado, mas não. Desculpem, enganei-me, mas pensava que já tinha regressado, mas não. Neste último jogo contra Houston, mas não jogou. E ele até está questionável. Quer dizer, não, é quase provável que não jogue no jogo que estamos aqui a gravar no jogo não, no dia que estamos a gravar na segunda-feira, que vamos jogar contra os Timberwolves, e na quarta-feira, de quarta para quinta, ainda não está certo. Lá está, vai ser avaliado nesse dia para ver se ele se está saudável e realmente operacional para jogar. Se caso não jogue, realmente é um belo revés, digamos, aos Phoenix Suns, e ainda dá ainda mais favoritismo aí para os Phoenix Suns, que realmente continuam impressionantes e não só estão favoritos para ganhar este confronto, como também a própria competição, não é? Que vão ter jogos estes quartos de final durante o meio desta semana, depois vão ter no fim de semana, acho que é do sábado para domingo, vão ter os jogos das meias finais e por fim a final será não nesta terça, obviamente, mas na terça da próxima semana. Passando para o outro jogo da Conferência Oeste, em que temos aí os teus Lakers, é verdade, os teus Lakers aí que passaram, lá está, em primeiro lugar. E do outro lado temos os Santo António Spurs, que ainda não se sabe se bem se o Vitor Wembanyama vai estar disponível a jogar ou não, embora pode mesmo ficar de fora dessa semana. Nesta semana, ou seja, nesta próxima semana. Mas vamos ver. E isso, claro, é um fator determinante, não é? Para este jogo, para este confronto contra os Lakers, apesar, atenção, Phoenix Suns, que nestes últimos 10 jogos, quando não está o Vitor Wembanyama, 7-3, exato, positivo, recorde positivo, estão-se a safar muito bem, com o De'Aaron Fox claramente a ser grande figura e o Cornet a safar-se muito bem, atenção, não é o Vitor Wembanyama, atenção, mas está-se a arrascar bem, a dar bloqueios na luta das tabelas, também na própria, a ser competente, digamos, defensivamente, embora lá está, não é o Vitor Wembanyama, mas o De'Aaron Fox está na sua praia, vamos dizer assim, porque também o treinador dos Spurs tem adotado meter muitos, lá está, tem o Cornet, mas depois o resto da equipa que está
no 5, ali à beira do Aaron Fox, são basicamente lançadores, o que espaça o campo e faz com que o Fox também fique contente com isso, e depois com os bloqueios do Cornet consegue fazer as suas jogadas que mais gosta, seja drive and kick, seja lá está atacar o cesto, seja criar o seu próprio lançamento de 3 e também passar a bola lá está para os tais lançadores. Estes Spurs realmente estão engraçados, lá está sem Banyama, mas o que queremos ver realmente é Fox, Castle, lá está esta malta toda com o Vitor Wembanyama, a Vassell também e Sohan. Do outro lado dos Lakers, que isto é para o Gonçalo, porque que na semana passada, não é, Gonçalo? Falámos de uma ronaldização do LeBron James, não é? Mas entretanto, bem que o LeBron James deve ter ouvido o nosso podcast, ouvido os teus comentários, não é? E logo a seguir, mesmo na noite, nessa noite, não é? Depois nós, basicamente horas depois de gravarmos, fez aquilo, não é? Tipo o tal passe ou assist para o buzzer beater do Hashimura na tal jogo que acabou a streak, 2.297 jogos que o homem tinha dessa streak, não é? E depois, para além disso, para ajudar à festa, neste jogo, deste domingo para segunda, fez um belo jogo contra a Filadélfia, não é, Gonçalo? só para tu, É, só para te contrariar, não é? Ou isto estava tudo planeado? Estava tudo planeado eu, da tua mente, digamos. É assim, eu vou continuar a dizer a mim próprio que isto estava tudo planeado. Apesar de saber que o LeBron não ouve este podcast, porque pronto, quer dizer, nós falamos português e mal, e ele, pronto, português também acho que não é muito a praia dele. Mas eu quero acreditar que isto foi tudo planeado, que era para ver se o LeBron ficava um bocadinho picado e começava a jogar bem. Epá, e vê bem, aconteceu, já viste 2 jogos seguidos em que ele, apesar de no jogo contra o Toronto ter quebrado aquela streak de pelo menos 10 pontos em jogos consecutivos na NBA, jogos de fase regular, atenção, porque eu sei que houve um jogo dos playoffs que teve menos de 10 pontos, mas aqui são apenas contabilizados jogos de fase regular. Mas eu quero acreditar que isto foi para provocar. Ele contra o Toronto esteve bem, teve aquele passo para a assistência para assistir o Rui Hashimura para a vitória, e teve depois este jogo contra a Philadelphia, que tivemos aquele LeBron James capaz de silenciar toda uma multidão, todo um pavilhão que já não se via já há muito, muito tempo. Um, mas pronto, quer dizer, olhando para esta situação do LeBron, agora para brincadeiras, não foi obviamente no sentido de provocar, era mesmo porque estávamos a ver que já não era mesmo o mesmo LeBron James, e de certa forma estava-me a questionar até que ponto é que isto poderia ser benéfico para a equipa dos Lakers ter um LeBron neste nível. Mas olhando para esta partida propriamente dita, eu estava aqui a ver há pouco, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho visto aqui da equipa dos Spurs em termos dos reportes das lesões, o Wembanyama já voltou aos treinos com a equipa, mas segundo o que se fala, não é esperado que ele jogue este jogo já segunda-feira contra os Pelicans, e também não é muito expectável que ele jogue esta partida dos quartos de final frente aos Lakers. Porque pronto, acho que é mesmo mais por uma questão de precaução. Eu acredito que os Spurs não querem estar aqui a colocar em causa essa um regresso do Embiid para depois poder haver uma recaída ou ele não estar propriamente a 100% para jogar. Mas eu acho que a equipa dos Spurs, mesmo assim, não é uma equipa para se ter em qualquer desrespeito só porque não tem o Wembanyama. Estamos a falar de uma equipa dos Spurs que eu acho que está bem construída, tem bons jogadores. O De'Aaron Fox também está aqui num bom nível. O Cornet a substituir o Wembanyama tem estado bem no seu papel de posto, digamos, de posto suplente, mas agora posto titular. Eu acho que ele tem estado muito bem no seu papel, na sua função que lhe é atribuída. O Devin Vassell também, jogo após jogo, tem estado cada vez melhor, cada vez mais com a mão quente. Eu acho que esta equipa é tal questão. Obviamente, o favoritismo vai, obviamente, para a equipa dos Lakers, porque estamos a falar de uma equipa que tem mais recursos, obviamente, os Spurs, em termos de recursos, em termos de jogadores, mas eu acho que não é para os Lakers olharem para esta equipa dos Spurs com qualquer tipo de desrespeito, porque continuam a ser uma equipa boa,
bem treinada, contar aqui também com o Mitch Johnson, também está a fazer um bom trabalho. E acho que os Lakers, se não tiverem muito cuidado com esta equipa do Spurs, podem vir a ter aqui uma surpresa. Mas, obviamente, pronto, olhando para esta equipa, para este confronto, eu acho que é jogo para os Lakers de vencerem, ainda mais vencerem em casa. E depois, quando chegar a Las Vegas, perdemos categoricamente contra os OKC, porque são os OKC, está tudo certo com isso. Só espero é que depois haja uma medalha para o terceiro lugar, para ver se a gente pelo menos consegue dizer que ficamos em terceiro. Só peço isso. Não digas, não dês ideias ao Adam Silver, não é? Com essas ideias para meter mais um joguinho, mais um jogo que é para ver se a NBA ganha aí uns troquinhos, não é? Direitos de transmissão, Exato. pede à Amazon ou ESPN ou coisa assim, pega mais não sei quantos dólares para este jogo, anda lá. Só para esse da malta para a Liga lucrar mais um bocadinho. Mas sim, eu concordo contigo com os Spurs, que atenção, mesmo não havendo em Miami, claro que é um resbeijo, porque se houvesse as equipas totalmente saudáveis, eu acho que seria um 51-49 para os Lakers, vou dizer assim, embora não ficava surpreendido os Spurs ganharem em LA, o jogo vai ser em LA, porque os Lakers tiveram melhor recorde, tiveram 4-0 nesta NBA Cup com os Spurs, mas os Spurs têm ali armas ofensivas que podem atingir os Lakers. Como nós sabemos, os Lakers defensivamente é uma equipa algo frágil, e ainda por cima não havendo o Mark Smart, não é? Que não sei se ele está disponível para o jogo da NBA Cup, por acaso não tive ainda a Digo-te ver já, digo-te já. sobre isso, mas mesmo com a vinda, mesmo com o Mark Smart, aquela defesa dos Lakers está assim algo frágil, digamos assim, e os Spurs têm armas para ferir. Lá está, tem um Fox, tem malta, os atiradores que consegue ferir ali os Lakers, e que depois na defesa é verdade que não havendo o Vitor Amanyama, mas mesmo assim acho que eles vão, lá está, é uma equipa algo jovem, acho que vão dar de tudo para ver se consegue abrandar aquela malta, pá, que é um bocado difícil. Quando tu tens uma equipa como os Lakers com aqueles trio ataque, trio ofensivo, LeBron que já mostrou à Liga que afinal não estou assim tão mal, é verdade que vai ter muitos jogos de gestão de LeBron, mas eu acho que acredito que nestes jogos, por exemplo, uma NBA Cup, acho que o LeBron vai dar aquela cena de não vou estar em modo de gestão ou de poupança de energias, eu vou dar mais e para ver se ajuda a equipa a reconquistar o título. Atenção, os Lakers já ganharam o título aí com o LeBron, mas sim, é vai ser um bocado complicado para os Spurs suster sem o Embanyama aquele trio, digamos assim, com o Doncic que regressou agora depois de ter ido à Eslovénia acompanhar o parto do seu segundo filho. O Austin Reeves que neste jogo contra os Sixers esteve assim, estava cansado, porque pronto, contra Boston o LeBron não jogou, o Luka, não digo se ausentou por essa questão paternal, e o Austin Reeves basicamente era o gajo que tinha que carregar aquela equipa toda, e depois contra a Filadélfia lá está, não esteve assim em grande forma, mas apareceu o LeBron James, lá está. E isso os Lakers também dá um bocado medo, nessa questão, que mesmo não tendo um Austin Reeves assim num grande jogo, pode aparecer o LeBron, ou mesmo se o LeBron não tiver a fazer um grande jogo e o Doncic também está ali um furo abaixo, o Austin Reeves pode fazer aquele jogo que já vimos esta época, um jogo monstruoso, e dar a vitória aos Lakers, juntamente ali com a contribuição também de alguns roleplays, o Rui Hashimura e por aí fora. Ou seja, estes Lakers realmente têm ali algumas armas que realmente, especialmente do lado ofensivo, obviamente, que podem dar de vencida, e por cima jogando em casa, pode vencer aqui estes San Antonio Spurs, mas eu acho que os Spurs vão dar. Vai ser um jogo competitivo, não vai ser um jogo, por exemplo, como o Gonçalo disse bem, por exemplo, contra os Santos, há o jogo que em si contra os Santos, há um risco de chegar ao quarto período, pá, se calhar já está resolvido. Eu já neste jogo já não acredito. Mesmo não vendo em Maniama, acho que os Spurs vão dar ali, e como eu digo, não estranhava nada os Spurs, mesmo sem o Emaniaba, ganhar isto, porque realmente é uma equipa que já nos surpreendeu, e como eu digo, nestes últimos jogos, 10 jogos ganharam 7, e em algumas vitórias foram algumas surpreendentes, digamos assim, e mesmo assim dou aqui o favoritismo e a vitória para os Lakers. E já agora, um pouco como o Gonçalo estava a querer dizer, já entrando em futurologia, também eu acho que pois, aí vai ser um bocado fim de linha, porque os Oklahoma City Thunder são os Oklahoma City Thunder e acho Sim. muito, acho muito complicado. Mas Eu Gonçalo, o estava Smart, só.
Era Sim, super estava só smart. aqui a ver ele. Exato. O segundo J.J. Redick, ele vai tendo updates, atualizações dia a dia, daquilo que se fala, daquilo que o próprio J.J. Redick disse. O possível regresso pode ser mesmo na quarta-feira contra os Spurs. Portanto, vamos ver. Mas é daquelas situações que ele neste momento está day to day. Portanto, ele até pode de hoje para amanhã já recuperar e depois pode quarta-feira afinal não jogar. Portanto, está aqui é uma situação para ser gerida, porque ele também, obviamente, é muito importante para a equipa, principalmente de um ponto de vista defensivo, mas daquilo que se fala é que ele depois pode vir a jogar na quarta-feira. Uhum. Muito bem. Passando agora para o lado este. Vamos aí para o lado oeste para um confronto entre os New York Knicks e os Toronto Raptors. Eu queria destacar os Toronto Raptors, que realmente na altura, tu lembras, Gonçalo, na altura quando eles até foi a primeira equipa que ficaram qualificadas para esta fase, a NBA Cup, os Raptors era uma equipa realmente se não era mais, lá está, tirando o jogo com o City Thunder, era a equipa se calhar mais hot, ou das mais hot da liga. Atualmente os Raptors estão com 3 derrotas seguidas, yeah. E até saíram fora do pódio, e, onde os New York Knicks aparecem, e em segundo lugar, e os Boston Celtics, como eu disse há pouco, Boston Celtics, 5 vitórias seguidas, mas pronto, Boston Celtics vamos, quando vier o Nuno, depois ele irá falar e salivar a falar dos seus Celtics, que já nem precisa do Jason Tatum. Oh, não, como é que ele disse ao Gonçalo? Ele diz, quando o Jason Tatum regressar, até o Shea vai tremer, não é? O Shea, não é? Exatamente. Não, ele disse que o Shea já treme com a possibilidade do Tatum regressar. Exato. Ao nível que isto está, então são os Celtics que isto aí com o Tatum a regressar, mesmo a coxo, mesmo se ele vier a coxear, pá, não vai dar, não vai Eu dar adoro, hipótese. eu adoro o nível de basófia do Nuno, que ainda há um mês dizia que era para ir rumo ao AJ Banza e ao Boozer e não sei o quê, e um mês depois já diz, tipo, o top 3 que eu estava a falar não era do tanking, era o top 3 do Oeste. Eu, ok, pronto, tudo bem. Mas focando aqui nos Raptors, que curiosamente perderam, lá está, este jogo contra os últimos jogos antes da taça, perderam contra os Celtics, também perderam no tal jogo contra os Lakers, do tal buzzer beater do, uh, desculpem, do Rui Hashimura, perderam contra os Hornets em casa, uma derrota algo feia, de 25 pontos. A última vitória foi contra os Blazers em casa, mas foi ali à última, basicamente, ali só por 3 pontos. E depois seguem derrotas contra os Knicks, outra derrota contra os Hornets, ou seja, atualmente os Raptors não estão no melhor momento, digamos assim, enquanto os Knicks, por acaso, estão nos últimos, exato, nos últimos 6 jogos, os Knicks ganharam 5. Ou seja, Gonçalo, duas equipas que estão numa fase algo, ou seja, tiveram uma fase, os Knicks também tiveram no início da época uma fase, na período da NBA Cup, da fase de grupos, tiveram uma fase algo má, mas depois já recuperaram e conseguiram, lá está na última jornada, ganhar os Milwaukee Bucks com Giannis e passar para esta fase. E atualmente estão uma equipa, diria eu, em crescendo. Já os Raptors, depois daquela fase louca, coisas estavam a correr bem, agora já estão a descer à terra, não é? Sim, era aquilo que eu tinha, no que eu tinha falado na altura quando falámos dos Raptors. Tem uma maneira de jogar bastante única e única, pronto, bastante diferente das restantes equipas da NBA. Até diria que se calhar parecidos com eles, tens se calhar uma equipa como o Chicago Bulls, são equipas que gostam muito de jogar na transição e jogar aquele ritmo muito rápido na transição, mas depois quando o jogo para um bocadinho, para mesmo no meio campo defensivo, no meio campo ofensivo, perdão, a equipa pode sentir algumas dificuldades em construir algum tipo de jogada contra defesas mais bem organizadas. Mas de facto os Raptors têm estado aqui bem, acho que estão aqui com todo o mérito. Também tiveram aqui, obviamente, uma sequência de jogos, 3 derrotas seguidas que, quer dizer, perder contra os Lakers, ok, mas depois perder em casa contra Hornets e contra Boston. Apesar de Boston ter um plantel interessante, mas jogando em casa, acho que
havia aqui um acréscimo de responsabilidade de poderem dar aqui um bocadinho mais ao seu público. Frente a uma equipa dos Knicks que, como tu disseste bem, não tiveram um início de temporada se calhar muito convincente, isto é, venciam jogos, mas havia muitos jogos que venciam que não era de forma muito convincente, isto é, a equipa não estava claramente aqui no seu encontrar o seu ritmo, encontrar o seu nível, mas os últimos 10 jogos têm apenas 2 derrotas e 8 vitórias, e parece que não aqui encontrar o seu ritmo. Um, Sentiram muito a falta do Anunoby, apesar desta sequência de vitórias, e até mesmo o Josh Hart esteve a um bom nível, e se já foi dos melhores jogadores da equipa dos Knicks durante este período, mas uma equipa que Mitchell Robinson neste momento mais a partir do banco e com uma melhor gestão dos seus minutos dentro de campo, o Cat a ser Karl Anthony Towns, ofensivamente no seu nível, defensivamente sabemos o que é que ele dá à equipa, que é absolutamente nada. E depois o Mikal, que está a um nível muito, muito bom. Jalen Brunson, a nível de playmaking, está muito bem. É uma equipa que, é tal questão, encontrou o seu nível. Acredito agora que com o Giannobi as coisas só irão melhorar ainda mais, porque o Giannobi entra no 5 inicial e vai o Josh Hart para a segunda rotação, onde pode também dar ali muito à segunda unidade. Também teria a Buzela e o Mitch Robinson também na segunda unidade para basicamente sacar tudo aquilo que são ressaltos ao adversário. Eles os dois estão lá, são jogadores com muita intensidade e dão muito ao jogo. É tal coisa, é um jogo que eu sei que é em casa dos Raptors, mas sinto que os Knicks irão levar a melhor. É um jogo bastante equilibrado, apesar do momento de forma dos Raptors. Acho que vai ser um jogo bastante complicado para os Knicks, particularmente também porque jogam em Toronto, que é sempre um pavilhão bastante ruído, com bastante ruído e que fazem sempre ouvir e muito bem. Mas acho que vamos ter na mesma aqui os Knicks a levar a melhor e a irem para Las Vegas, mas muito destaque também para os Raptors, que eu acho que também se têm aqui apresentado a um bom nível, e eu acho que ninguém esperava que eles estivessem neste momento no top 4 da Conferência Este. Eu acho que as pessoas esperavam que os Raptors estivessem um bocadinho mais ali perto da zona do play-in ou no play-in, mas neste momento estão aqui, têm de aproveitar esta onda, digamos assim. Mas acho que os Knicks irão levar a melhor nesta partida. Sim, eu dou vantagem aos Knicks, porque, atenção, os Raptors têm uma equipa engraçada, só acho que a nível de profundidade e por cima com este regresso do Agiano Nobi, acho que os Knicks são uma equipa mais completa, vou dizer assim. Tem ali umas boas armas ali a vir do banco, o Clarkson, o McBride também, porque lá está, também o Agiano Nobi, com a vinda dele, fez com que, pronto, acho que era exato, foi o Josh Hart, e entretanto a equipa ainda por cima continua a jogar, acho que é com o Mitchell Robinson a vir do banco, não é? Ou seja, Sim, pronto, sim, sim. nós, Neste momento, desculpa interromper, eles também estão a dar ali uma média, se calhar vai aí à volta de 20 e poucos minutos ao Mitchell Robinson, mas são minutos mais na questão da segunda unidade, na rotação, que é para ele e com o Yabusele conseguirem anular um bocadinho a presença interior do adversário. Obviamente, no Mitchell Robinson também terá a sua importância mais numa fase mais adentrada da temporada, mas eles neste momento estão com o Mitchell Robinson na segunda rotação para dar aquele boost, digamos assim, de ressaltos frente uhum. à rotação do adversário. Sim, o Mitchell Robinson, por acaso, no jogo contra os Magic jogou, mas foi porque o Karl Anthony Towns esteve de fora, por isso, pronto, Uhum. foi porque à partida, se tiver toda a gente completa, vai ser o Mitchell Robinson a vir do banco e pronto, vai jogar como o Gonçalo diz, 20 minutos, digamos assim, porque, pronto, é o Mitchell Robinson e já sabemos o seu histórico,
digamos, de lesões, não é? E pronto, é um jogador que não pode jogar muito, pode jogar uns 20 e tal minutos, mas 30 já não acredito. Mas é uma equipa, lá está, como o Gonçalo estava a querer dizer, tem também o Yabusele também, tem o Colec ali, um base que também pode dar ali algum playmaker caso seja necessário, e pronto. E tá, os Knicks estão a ser treinados pelo Mike Brown, não estão a ser treinados por Tom Thibodeau, não é? Porque senão eu não vinha com esta conversa de suplentes. Já sabemos que o Tom Thibodeau mal só jogavam para aí dois jogadores ou três do banco e ia jogar só para aí meia dúzia de minutos cada um. Mas pronto. Mas os Knicks acho que têm ali mais armas e o próprio momento da equipa também, que acho que é importante para estes jogos. É verdade que pronto, a NBA Cup na cabeça dos jogadores pode ser que é um jogo diferente, digamos assim, mas eu acho que o momento dos Knicks é melhor e isso também pode ser uma vantagem para eles, mas é como eu digo, este jogo é um bocado porque os Raptors, eu vejo os Raptors também a jogar em casa, o apoio público também, e estes jogos, estas questões da taça são boas para estas equipas, como os Raptors, que não são candidatas assim, fortes candidatas ao Oeste. Por exemplo, os Knicks acho mais candidatos que os Raptors, com o Oeste, mas têm esta oportunidade. Por exemplo, aqui na taça, quem sabe tem possibilidades de ir à final, ou seja, passando aqui estes Knicks, apanhando depois a seguir Magic ou Miami Heat, tem possibilidade de ir à final. Depois na final, pronto, pela nossa futologia, eu e o Gonçalo vão apanhar o Oklahoma City Thunder, mas pronto. Mas podem ter possibilidades de ir à final, o que é bom, digamos assim, para este tipo de equipas que não estão, lá está, como digo, não são candidatas a ganhar nem que sequer a conferência. Pronto, estão ali na segunda linha ou de pretenders e atualmente estamos a ver, aliás, os Raptors estão a começar a cair fora do pote, estão ali em quarto lugar e se as coisas não continuar, não continuar ou continuar a estar assim um bocado mal, pode ser uma equipa que ainda pode ser mais um bocado. Atenção, não estou à espera que os Raptors aconteçam como os Bulls. Ó Gonçalo, tens visto os Bulls estão a afundar forte e feio, os Bulls. Eu fico contente por as minhas declarações sobre os Bulls no início da época estarem-se a comprovar, estarem a provar-se que são uma realidade. Porque eu tinha dito na altura, não é para estar aqui a dizer que eu é que tinha razão ou o que quer que seja, mas na altura muita gente, eu também ouvia muita gente dizer isto que era, os Bulls estão a jogar bem sim, mas não é uma forma de jogar que seja sustentável, porque e tenho a sensação que vai acontecer o mesmo com os Raptors, mais cedo ou mais tarde, que é tu jogares em transição, isto é, focares muito do teu jogo no correr para lá, correr para cá, correr para lá, correr para cá, é giro e traz entretenimento e é bom. E contra certas equipas que não sabem defender bem na transição, isso vai ser um sucesso. Agora, o meu problema é quando apanhares equipas que sejam mais completas, sejam mais competentes em áreas onde tu consegues ser bom, então aí a coisa já fica um bocadinho mais complicada. E tal como os Bulls, tu disseste bem, estão-se a afundar, porque meu Deus, aquilo é muita correria, mas aquilo nunca dá em nada. Mas depois também, olhando para uma equipa como os Raptors, não sei se mais cedo ou mais tarde isso também não possa acontecer. Mas é pá, um abraço para os Bulls que voltaram finalmente ao local onde pertencem, aquela para o. Epá, eu acho que eles estão melhor classificados do que os Bucks, não estão? Ou estou a Não, mentir? não, não, porque os Bulls estão com 7 derrotas seguidas, pá, 7, e estão com o pior recorde que os Bucks. Que os Bucks ganharam tal jogo que o Giannis lesionou-se, tal jogo. Foi o E, jogo e depois foi o jogo com os Pistons e que os Pistons perderam aquilo por culpa e, própria, é verdade. Eu e estive a os ver esse jogo, eu tive a ver esse jogo e foi curioso porque não é que os Bucks tenham feito um grande jogo, porque não fizeram. Mas tipo, fizeram um jogo QB, só que os Pistons também estavam a jogar tão mal, tão mal, tão mal, que pronto, fez aquilo, olha, foi o que foi. e foi a vitória porque os Bucks nessa altura, como tu sabes, estavam com uma sequência de 8 derrotas seguidas, não é? E Sim, ganharam esse sim, jogo, sim. digamos assim. É verdade que perderam depois desse jogo, perderam sempre também, perderam os dois próximos jogos, mas tem melhor recorde que os Bulls, porque os Bulls estão mesmo, como eu disse, estão com uma queda muito feia, tipo 7 derrotas seguidas, mas enfim, é os Bulls, não é? Vão chegar ao fim, vão ter aquele jogo do play, não é? Picar o ponto, como aos outros anos, e pronto, e vão à, e Eu, vão à vida eu, deles. para bem dos meus olhos, eu espero bem que não tenha de ver os Bulls num jogo do play-in no final da época. Eu espero bem. Eu espero bem que isso não aconteça, porque eu não me apetece. Eu não me apetece. Muito bem, mas aqui ambos, lá está, damos aqui o favoritismo e a vitória aqui a nível de previsão aí para os New York Knicks, mas lá está, no Canadá podemos ter aí os Raptors, podem dar a volta neste mau momento e tem
E tem jogadores para isso, vamos ser sinceros também. Tem jogadores, lá está, se tiver um Quickly, Ingram, Scottie Barnes, aí numa boa noite, podem acabar por ganhar aqui aqui a equipa de Nova York. Passando para o último jogo, para o Derby da Flórida. Falando de equipas, também não estou a atravessar um bom momento, digamos assim, é os Miami Heat, também que estão com 3 derrotas seguidas. Perderam curiosamente contra os meus Magic nessa sequência, 3 derrotas seguidas. Perderam um jogo ali mesmo muito quente e até ao fim, digamos, e até ao fim. Mas os outros jogos, que é mais um bocado alarmante, perderam contra os Sacramento Kings, exato. É verdade que foi um jogaço, parece que foi um jogo, não vi o jogo, parece, ouvi dizer que foi um jogaço do Zach LaVine, aí de 40 e tal pontos. E os Dallas Mavericks, que atenção, Dallas Mavericks são saldo, mas não querem tancar. 9 jogos, 9 Não, por favor, não digas isso, porque senão os gajos começam a acreditar que têm um bom plantel quando eles não têm, ok? Eu peço, por favor, aos Mavericks que não fiquem demasiado excitados por estarem a ganhar não sei quantos jogos seguidos. Vocês têm um plantel horrível, um plantel super descompensado, mas é assim, para bem dos Mavericks, se eles quiserem olhar para isto e pensar que estão a jogar bem, força, estão à vontade porque assim a queda vai ser ainda maior. Mas pronto, era só isto sobre os Mavericks. Tens o Mavericks de últimos. Quantos jogos? 5 jogos, 4 vitórias. Só por contra o Oklahoma City Thunder, pronto, é o que é. Mas não coisa. E aquela dupla de bases, o irmão do Nembhard, não é? O Ryan Nembhard e o outro, o Brandon Williams, acho que é assim que se diz. Exato, Sim, Brandon sim, sim, Williams sim. tem jogado bem. Aqui o Anthony Davis também está em campo, ok, é uma boa notícia, atenção, está a jogar, é uma boa notícia. Exato, estamos a chegar a um ponto que quando o Anthony Davis está a jogar é uma boa notícia. O Cooper Flag vai jogando o seu basquete, também é sempre Sim, sim, bom. sim, sim. Sim, sim, sim. E Mas, atenção, ele está a chegar ao nível que realmente o tal jogador que estávamos a perspectivar, ele está a chegar lá. Está a chegar lá, sim. sinceramente. Estou agradado do que estou a ver. Mas pronto, voltando aqui, desculpem lá, malta, mas é uma das coisas que realmente está a acontecer assim ultimamente, esta semana, foi a questão dos Dallas e esta afundou-se mesmo a nível de queda aí do Chicago Bulls. Mas tocando no derby da Flórida, temos Miami, que, como eu digo, não está a atravessar um bom momento. Os Magic estão a recuperar e notícia também fresquinha, digamos, que foi deste jogo de domingo. Tivemos a lesão de Franz Wagner e como eu disse a ti ao Gonçalo, até do nosso grupo, bem, os deuses de basquetebol não querem o Paulo Banqueiro e o Franz Wagner jogar juntos, não é? Porque o Banqueiro regressou ainda há dias e agora tivemos o Franz Wagner que teve ali uma lesão algo feia, que esperemos que não seja muito, muito grave. Eu até deixei este jogo para o último aqui no podcast, que era para saber se entretanto podia haver aí alguma notícias, porque o Franz Wagner vai ser só avaliado na ida para Orlando, que atualmente a equipa já deve ter chegado a Orlando, lá está, o jogo que eles fizeram foi em Nova Iorque, agora regressaram para Orlando. Mas entanto, vai haver notícias. Embora acho que a nível de trade backup não vai jogar. É uma lesão algo feia, caiu mesmo em cima do seu próprio joelho. Agora é mais o resto, é quanto tempo vai coisa, e esperemos que não seja muito, muito grave. Que isso também é um fator, atenção, isso é um fator aqui para este jogo, para este confronto deste jogo contra os Miami Heat. Embora estes Magic, lá está, dos jogos que aconteceu já esta época entre as duas equipas, os Magic estão a mostrar que encaixam bem, digamos, no sentido de abrandar este ataque dos Miami Heat, e até, como tu sabes, Gonçalo, o pace dos Magic não é alto, e isso também ajuda com que os Miami Heat não aqueçam, digamos assim, e o jogo também vai ser em Orlando, ou seja, vai ser em casa dos Magic, com o público a apoiar, que ainda por cima é o derby da Flórida, não é? Mas este Miami Heat, atenção, estou a atravessar um mau momento, mas isto, ainda por cima tendo um treinador com Eric Spoelstra e uma equipa que, pá, pode aparecer um Norman Powell que pode dar a vitória, ou até um Banana Bay ou um Tyler Hero, podem ser, lá está, fatores importantes para o lado do Heat ganhar este jogo e este derby, não é? Sim, tem sido. Eu tive a oportunidade de ver depois o jogo se eu não estou em erro, do regresso do Banquer contra Miami, que ele estava com a Uhum. restrição de minutos, que ele jogou apenas 20 minutos, também provavelmente por uma questão de precaução, como é óbvio, como já é normal. E o próprio banqueiro também não estava, lá está, notava-se que não estava a 100% e até estava muito tímido.
vou ser sincero. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Até mesmo nos momentos em que era apenas o banqueiro com mais quatro jogadores, quando não havia Franz Wagner, não havia necessariamente uma grande. Os Magic não estavam a forçar muito que a bola fosse muito para as mãos do banqueiro ou que fosse o banqueiro a iniciar as jogadas. Portanto, também acho que por parte da equipa técnica também houve essa preocupação. Mas do jogo contra Miami, é tal questão. Da mesma forma que no jogo agora contra os Knicks, perdão, estamos agora a falar dos Knicks, assim é que é. Que eu estava a falar na questão da equipa estar a encontrar o seu ritmo, estar a encontrar o seu nível e estar a jogar bem. A mesma coisa eu acho que se pode dizer relativamente aos Magic. Estamos a falar de uma equipa que os últimos 10 jogos perdeu apenas 3. Portanto, uma equipa que está a encontrar o seu nível, mesmo não tendo o banqueiro na altura a 100%, mas era uma equipa que continuava ali a jogar ao seu nível, estava a jogar bem. E depois, também agora aqui com o regresso do banqueiro, normal que as coisas inicialmente não encaixem tão bem, porque obviamente isto não é só tirar uma peça e meter outra e as coisas continuarem a correr bem, isso é virtualmente impossível de acontecer. Mas eu acho que os Magic mesmo têm estado a um bom nível. Como já tínhamos falado já numa outra altura, estamos a falar de uma equipa dos Magic que claramente não está a dar tanta prioridade ao tiro exterior, ao lançamento exterior, e está a dar a possibilidade de atacar sempre o pintado, atacar sempre a zona restrita. É as equipas que mais vezes vai à linha de lance livre. Eu acho que isso também é a demonstração do perfil de jogadores que têm, mais físicos, mais ali para o choque, digamos assim. Um, e é uma equipa que está a jogar bem. Acho que o Jalen Suggs também está a ter aqui um bom início de temporada. O Wendell Carter começou bem, estabilizou um pouco, mas continua também a jogar bem. O Franz se calhar, o melhor jogador, está a ser até neste momento, o melhor jogador da equipa dos Magic. Isto não é nenhum desrespeito ao banqueiro, mas é simplesmente a realidade. Acho que o Franz está a ser claramente melhor jogador do que o banqueiro nesta temporada. Anthony Black está a ser uma revelação incrível. Estou a gostar imenso de ver o Anthony Black a jogar, principalmente a partir do banco. E o Desmond Bain, apesar do, do regresso, no caso, desta vinda para Orlando, eu acho que também está a encontrar o seu espaço e está a melhorar cada vez mais a forma como joga dentro desta equipa. Quanto a uma equipa de Miami que, como nós já temos vindo a falar, um ataque renovado, foram buscar o principal adjunto que estava em Memphis e que foi o motivo pelo qual o, o Taylor Jenkins foi despedido, era porque supostamente o Ja Morant não gostava muito do ataque, então tiveram de mandar embora o treinador e o adjunto foi logo atrás. Mas uma equipa de Miami que está a jogar bem. Obviamente, neste momento não há Tyler Hero, há aqui mais. As despesas do jogo vão mais para cima do Norman Powell e do Bam Adebayo. Mas acho que eles, de certa forma, têm estado bem. Mesmo este jogo contra os Magic, eu acho que eles não estiveram mal. Acho que foi um dos melhores jogadores desta equipa. Mas, obviamente, a equipa sente muito a falta de um jogador como o Hero. Também para dar aqui um bocadinho aquele lançamento exterior, aquele ataque ao cesto, aquele floater, para dar mais possibilidades no ataque do Miami. Eu acho que vai ser uma partida muito equilibrada e também estou a gostar bastante desta equipa de Miami, apesar de neste momento não estarem num momento de forma tão boa. Eles, nos últimos 10 jogos ganharam 5, perderam 5, estão neste momento ali um bocadinho mais naquela zona cinzenta, digamos assim, da temporada. Estão neste momento em lugar de play-in, mas no modo geral acho que vai ser é curioso porque nós antes, eu pelo menos por mim falo, eu quando havia derbys da Flórida eu fazia questão de fugir para não ver, porque sabia que aquilo ia ser tão penoso de ver e tu sabes isso perfeitamente porque já lidas connosco já há vários anos e sabes disto, não é? Porque a equipa, estes jogos há uns anos eram penosos. E não é que agora também sejam assim jogos de abrir o olho, mas estão a ser jogos bons, estão a ser jogos que têm algum entretenimento à mistura. E isso parece não, mas é um bom sinal, não só para os Magic, que também já tem um bom plantel, mas também para a equipa de Miami, que tem aqui claramente um ataque completamente diferente. E quando juntas a isto um treinador como o Eric Spoelstra, eu acho que as coisas, obviamente, que têm tudo
para melhorar. Para finalizar, sendo o jogo em casa, obviamente eu acho que eu vou aqui acabar por dar aqui um bocadinho de favoritismo à equipa dos Magic. Apesar da lesão do Franz Wagner, que pelo aspecto da lesão, como tu tinhas falado há pouco, parece-me sinceramente que é uma lesão que é uma lesão para algum tempo, não me parece que seja uma lesão para semanas, parece uma lesão que vai ser para meses, porque da mesma forma como ele saiu como ele saiu do campo, como estava agarrado ao joelho, indicava claramente que pode vir a ser uma coisa muito, muito mais grave. Obviamente, esperemos que não, mas acho que as coisas todas apontam para aí. Mas apesar de tudo, dou aqui ligeiro favoritismo para os Magic, porque acho que também tem aqui uma equipe interessante e acho que vai ser um jogo bastante equilibrado. Novamente, é daqueles jogos que eu não me chocava nada que fosse a prolongamento, mas acho que os Magic, no fim de contas, vão acabar por vencer esta partida. E eu tenho pena do France, porque numa altura da época que estava bem, tal como a equipa, ele também estava bem, e tal como na época passada, tu sabes bem, Gonçalo, que o France estava a crescer, tem uma lesão. E fico realmente com pena nele, porque realmente ele estava a ser, eu concordo com o que disseste, e até, por exemplo, quando o Martim já veio umas semanas atrás, disse isso também, que estava a ser o melhor jogador dos Magic, isso é verdade, e agora está a ter esta lesão outra vez que esperemos que não seja muito grave, mas é como tu dizes, pelo que nós estamos a coisa e até feedback e isso realmente não vai ser uma lesão de dias nem de semanas e talvez vai ser de meses, não espero que seja muitos, ou seja, no sentido de acabou a época ou só joga se formos aos playoffs, coisa assim, mas realmente é pena, mas apesar disso acho que, como tu dizes, nós levamos uma certa forma de favoritismo. Falaste da questão de Tyler Hero, que ainda não está ali em dúvida, não está totalmente de fora, digamos. Mas realmente nós temos ali, esperemos que o banqueiro volte outra vez à boa forma e vai ser preciso, atenção, que ele regresse. O Anthony Black, por exemplo, nesse jogo contra o Miami, não teve assim muito eficaz, mas o resto esteve lá, luta das tabelas, assistências, defesa, esteve presente e também pode ser um fator muito importante, mas eu, por exemplo, em conversa que tive com o conhece o Pedro Quedas, não é? Magic Nation, não é? Uhum. Compatriota. Ele disse-me assim, até vou-te citar aqui uma das mensagens que ele disse assim, os hits são nossos, com ou sem Franz Wagner, porque até ganhávamos com uma line-up de 5 Ty Jones. Isto porquê? Por causa deste último jogo que nós não tivemos uma fase com o Ty Jones, o Jesse Richardson, ou seja, malta mais pequena, e nós estávamos a safar. É por isso que o grande Quedas meteu-me essa mensagem a dizer que isto é nosso. E eu vou meter, atenção, e um bocado podem-me chamar clubista, não sei o que, sei que mais, e nada contra o Gito do Marcos, atenção. Mas acho que podemos ganhar, mas atenção, é muito 50-50 e isto, pá, se os Jits ganharem isto também, lá está. Mais uma vez, desculpa ser repetitivo, mas tal como nas outras séries, não ficava surpreso, sinceramente. E mesmo assim, Magic passam e Gonçalo, já agora, seguindo a nossa futurologia, que está a ser igual, Magic contra os New York Knicks, que é logo, basicamente logo seguido, ou seja, os jogos é, acho que é terça-feira, os dois, depois é logo no sábado. Quem é que tu metes aqui como favoritismo aqui? Porque atenção, este jogo já não há, quem passar para as meias já é Las Vegas, já não há fatores casa, não sei o que mais, já é campo neutro. Quem é que tu metes aqui? Já falámos do lado oeste, que vai ser o jogo KC, apresentar o oeste na final, e agora no lado oeste, seguindo a nossa, como eu digo, a nossa Uhum. Sim, cronologia, sim, digamos, sim. e a nossa previsão. Ahm, eu se calhar vou para os Knicks a levarem a melhor. No Oeste, já sabes a minha opinião, portanto não vale muito a pena estarmos aqui a falar Exato. sobre quem é que vai à final do Oeste. Exato. E eu também acho que vou contigo. E eu, se fosse, lá está, uma semaninha antes, ou uns dias antes, quase a questão do Wagner, eu ia pelo lado clubístico a dizer Magic, mas agora sem o Franz vai ser complicado, porque lá está, os Knicks estão ali, a malta quase toda, principalmente a mais importante, é verdade que não há Shemet, não é? Vai estar de fora. Mas o resto está lá, não é? Então, com o regresso do Adriano Nobi, que acho que vai ser uma peça muito importante para esta questão da taça, porque o LG realmente dá um impacto
muito, muito grande a equipa. Aliás, neste último jogo contra os Magic marcou 21 pontos. Tipo 5 em 7 em triplos. Pá, é o que é. E acho que vai ser uma equipa. Nós somos uma equipa que já está a encontrar a questão defensiva, a voltar à nossa filosofia defensiva e isso, mas estes Knicks têm realmente, se tiver tudo muito bem, Brunson, próprio Carl Anthony Towns, isso, vai ser muito difícil suster um bocado este ataque e depois também, do nosso lado, também temos de ter um ataque bom para fazer frente a eles. Sim, Por isso eu sim. vou dar aqui vantagem aqui aos Knicks, sinceramente, e pá, final OKC, vinga-se da derrota da final do ano passado, Gonçalo. Eu acho que sim, quer dizer, eu acho que não há outra, pronto, não há outra possibilidade, não é? Mas pronto, depois iremos comentar lá está mais para a frente. Mas fica aqui, atenção, já registado. Já fica registado os nossos prognósticos, digamos assim, para o resto da competição. Muito bem. Mais alguma coisa, Gonçalo? Já estamos aqui na nossa. Exato, está a completar a horinha exata aqui de gravação. Tens mais alguma Não, coisa aqui a comentar? queria só dizer assim em notas muito, muito rápidas desta semana, deixa-me só vir aqui só um bocadinho, aqui está. Os Celtics são uma equipa estranha e eu estou a gostar disso. Aquilo é demasiado estranho, mas está a correr bem. Philadelphia até não está a jogar mal. Os Timberwolves estão aí, a verdade, tiveram uma derrota, Yeah. uma vitória muito suada contra os Clippers, porque, meu Deus, aquela vitória foi muito suada. Mas 6 vitórias seguidas neste. Não, cinco Cinco, seguidas, assim é que cinco, é. cinco vitórias, exato. Cinco vitórias seguidas. Exatamente. Memphis, com quem não quer a coisa, últimos 10 jogos, 7 vitórias. Grande E Zé como tu já Kiddy, falaste, pá! Grande Zé Kiddy! o Zé Kidey sacou os ressaltos dele e de meia NBA naquele jogo, meu Deus. O homem acabou com 20 e tal ressaltos, foi absurdo. Pronto, e é isso. Não tenho pouco mais a dizer. Exato, aí o grande Zé Kiddy, pá, o homem monstruoso que está aí com médias de duplo-duplo, 14 pontos e 11 ressaltos, é uma coisa absurda. E desde o seu regresso, atenção, o Memphis Grizzlies 7-4. Final devia ser o Zé Kiddy, pá. Pelo menos era o Zé Kiddy não estar em campo, pá, Gonçalo. Não era o Jamorant, pá. E já agora sobre o Jamarant, eu sei que ele está no banco e eu sei que ele está lesionado, mas eu acho inconcebível como é que um jogador que nem sequer está convocado pode simplesmente entrar dentro do campo só para dar ali fazer um bate-boca com o Danny Advi, como foi agora o caso do último jogo. Acho delicioso, acho engraçado como é que um gajo com a moral dele pronto, pode simplesmente sair do banco e ir dirigir umas palavras a ele, mas tudo bem, é a E NBA que atenção, temos. e ele já tinha feito na semana antes com o Clay, não é? Ali no bate-boca com Sim, o sim, Clay, sim, pronto, exatamente, enfim. exatamente. Mas as suas notas, lá está, queria destacar também um bocadinho um bocado, lá está, rápido, Timberwolves, que é verdade que tem derrotas assim suadas contra os Clippers, os Pelicans, é verdade, contra os Celtics em casa, mas acho que estão-se a encontrar, digamos assim, tal como já tinhas comentado aqui, estão-se a encontrar e atenção, é mais voltar a sempre ganhar 5 jogos, por amor de Deus, mesmo que seja ali um bocado suado, é sempre bom e acho que estão a encontrar o seu caminho, sinceramente, e aos bocadinhos estão ali a subir uns lugares e até aproximar ali na zona, digamos, do top 4, que dá a tal vantagem caseira da primeira volta. E por fim, só para coisa, os Warriors do nosso Martim, pá, que não é preciso Stephen Curry. Pat Spencer resolve lá os problemas, não é? O Pat Spencer, não, estou a brincar, obviamente, mas Pat Spencer teve aí uma semana aí interessante nos Warriors que, há jogos que tem que meter aquela, como é que é? Aquela, aqueles reformados, digamos assim, os velhotes a descansar um bocadinho e mete lá a malta da segunda linha com o Pat Spencer aí a resolver os jogos e a ganhar jogos. Aí, mas pronto, dos Warriors vamos esperar aí que o Martim venha também para dar aí o seu feedback aí dos seus Warriors, tal como ficamos à espera de Nuno para dar aí dos Celtics e por aí fora. Muito bem, malta. Feito então aqui o nosso episódio. Vamos regressar à partida na sexta-feira para comentar estes jogos aqui destes quartos de final. À partida, deve ir aí o nosso Pinto, exato, deve ir aí o grande Pinto aí, que teve uma semana assim um bocado adoentada, pá, o homem também nunca para quieto, e obviamente com este mau tempo ele fica doente, pá, também tem que avisar o rapaz, também, estou a brincar, mas à partida teremos aí o regresso do Pinto aí na sexta-feira para gravar um episódio aqui de rescaldo destes jogos dos quartos de final da NBA Cup, que vão ser na Amazon, não é, Gonçalo? Acho que é na Amazon que vão ser transmitidos, pelo menos Acho que sim, acho que sim.
Por isso, para a malta que tem a Amazon, é verdade, atenção, é publicidade, mas não nos paga. Mas podemos pagar, mas não nos paga. Mas fica aí a dica, porque ainda há malta aí com dúvidas, que ainda recebi uma mensagem a dizer: então não há jogos na Sport TV. E eu depois disse: pois é dia da Cup. Eu disse: não, é na Amazon, porque a Sport TV não transmite jogos da NBA Cup e por isso os jogos são na Amazon. E por isso vejam esses jogos, vão ser realmente, tirando um, que a nossa prisão não vai ser competitivo, o resto vai ser, mas vejam isso. E do nosso lado, sigam as nossas redes sociais, Twitter ou X, como queiram chamar, também estamos no Instagram e no Threads. Subscrevem aqui no canal do YouTube, deixem o like aqui no vídeo, que ajuda sempre na questão do algoritmo, mas se preferirem em formato de áudio, estamos naquelas plataformas habituais, Spotify, Apple Podcast, e deixam lá as 5 estrelas aí, que também ajudam nas questões das recomendações e também do algoritmo da aplicação. Um grande abraço a todos, maltinha, e voltamos, lá está, lá para o final da semana. Fiquem bem. Grande abraço.